todos, pessoal. Em nome da LAND, eu agradeço a presença de todos que puderam participar essa noite desse nosso encontro, essa nossa palestra com a professora doutora Daniela Bazan Paliotto. É uma grande honra para a gente poder receber ela repassar só um pouco de tanto do que ela conhece sobre essa área, né, de biomateriais sintéticos, de biomoduladores de resposta textual. E eu vou fazer uma breve introdução da professora Daniela para vocês. A professora doutora Daniela Bazan Paliotto possui graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Unicamp, mestrado e doutorado em clínica odontológica, área de concentração periodontia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Unicamp. Foi Visiting Scholar e Coach na Universidade of Pennsylvania School of Dental Medicine, com bolsa FAPESP em 2016 e 2017. Foi Visiting Instructor and Research Coach na Universidade do Texas, Health Sciences Center, em Houston, de 1996 a 1997. Ela é atualmente professora associada do Departamento de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Periodontia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 2, de 2010 a 2016. Ela conduz 2 linhas de pesquisa principais: Biologia Periodontal e Óssea, onde são analisados processos regenerativos e biomateriais, e outra linha, Suscetibilidade à Doença Periodontal, relativos aos processos disbióticos do hospedeiro, bem como sua relação às doenças crônicas sistêmicas. Essa é a introdução da professora doutora Daniela. Agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Mariana Lima da Costa Valente, que, em nome da professora Andréia, vai agradecer à professora Daniela pela realização dessa live. Desejo a todos uma ótima palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professora Daniela. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Gostaria de passar, aqui o recado da professora Andréia, que ela não pôde estar hoje aqui presente conosco, mas ela pediu que eu fizesse esse agradecimento especial também para a senhora, pela disponibilidade de tempo, por estar aqui conosco hoje, transmitindo tanto conhecimento, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome da professora, do Departamento de Materiais Dentários e Prótese, e desejar a todos uma excelente live, que aposto que será muito enriquecedora para todos nós hoje. Obrigada, professora, pela sua presença. Obrigada a você, Mariana. E obrigada pelo convite, né? Obrigada a vocês pelo convite. A Andréia, eu falei que eu já sou da casa, né? Já estou ficando da casa de materiais dentários, mas a verdade é que o que a gente vem conversando, eu e ela, em muitos casos essa separação é ingrata. A gente precisa sempre de uma multidisciplinariedade para andar para frente, né? Para crescer nas pesquisas e para conseguir algum resultado. Vocês talvez percebam pelo conteúdo do que a gente vai conversar, desse bate-papo, viu, gente? Que a gente vai fazer hoje, que eu trouxe aqui algum material para a gente conversar, e se a gente não tiver essa interdisciplinaridade, a gente não vai em lugar nenhum. Então, eu agradeço demais o convite, tenho algumas dificuldades ainda com essa questão virtual, que vocês estão nos ensinando, mas aceito o desafio. Eu não posso deixar de dizer que essas questões aproximaram muito, né? Tanto as áreas entre si, quanto os alunos, né? Os alunos e os professores, e talvez por conta disso, os professores entre si. Então, essas atividades que a gente faz, que vocês vêm proporcionando, que vocês, os alunos, professores jovens, vêm proporcionando, é bem salutar, né? É bem bacana, tá? Então, olha, bate-papo, vamos ver se a gente consegue, se vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Vamos fazer disso realmente um bate-papo, tá? Então, o assunto que a gente achou que seria bacana de trazer e da gente colocar aqui seriam sobre os materiais sintéticos, né? E principalmente os arcabouços tridimensionais, que hoje é o que mais se fala e mais se busca e mais se procura trabalhar, né?
por conta da dificuldade realmente de se alcançar resultados mais interessantes do ponto de vista do todo, né? De você conseguir, tanto qualitativa quanto quantitativamente, uma regeneração dos tecidos, seja dos tecidos periodontais ou dos tecidos ósseos. Pessoal, Gente, só um peraí só um instantinho pouquinho que eu que estou eu tentando já entrei em reconectar contato com a aqui pelo professora computador Daniela. para colocar a aula, tá? Vocês me ouvem por aqui? Ok, tudo bem. Sim, dá para ouvir. Perdão, pessoal, mas acho que eu estou conseguindo reconectar por aqui. Vou passar a apresentação por aqui, tá? Combinado, professor? Só que eu vou deixar por aqui, tá? Se apagar o meu vídeo, a gente continua com o áudio, que eu acho mais fácil do que a gente tentar ficar driblando os dois devices. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Então tá bom. Qualquer problema, me avisa de novo pelo WhatsApp, tá?
E aí, belezinha? Estão visualizando a aula? Gente, me deem um feedback se vocês estão visualizando ou não. Professora, não está aparecendo aqui os slides. Tá, vamos ver se a gente consegue de novo, então. Senão a gente começa a fazer um bate-papo sem slide mesmo. Ah, agora acho que está indo. Conseguem, ainda não começou. Acho que agora vai aparecer. Vamos esperar um minutinho. Vamos ver se ele aparece, porque eu acho que conduz a nossa conversa. Mas vamos conversando um pouquinho sobre o que a gente tinha imaginado, né? De trazer aqui hoje para vocês e tal. Então, gente, eu, na minha carreira, dentro do que a gente pensa de regeneração periodontal, e mesmo nessa parte de regeneração óssea, a gente sempre quis, ou sempre buscou, ou sempre a gente intenciona trabalhar com materiais sintéticos. O porquê de tentar trabalhar com materiais sintéticos? Obviamente, por conta de todo o prejuízo que a gente pode vir a ter de imunogenicidade quando a gente trabalha com materiais ou xenógenos ou autólogos, né? Que são os materiais advindos da mesma espécie, por exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, gente, eu gostaria que vocês até perguntassem, para a gente conduzir essa live de uma forma que interessasse mais a vocês, tá bom? O Gustavo está me mandando aqui uma mensaginha. Algumas já recebi, beleza, agora vamos em frente. Mas a apresentação não tá acontecendo, né, gente? Vocês não estão visualizando a aula. Nós estamos vendo a tela da senhora, o slide ainda não. E agora? Agora sim. Agora sim. Ótimo. Então agora apareceu. Tá bom. Então, gente, olha que interessante essa linha do tempo aí. E me interrompam, tá? Por favor, me interrompam. Então, olha que interessante essa linha do tempo. Se a gente for fazer um paralelo, eu achei muito bacana, muito atual esse trabalho de 2019, que ele faz essa timeline colocando a terapia periodontal, né? E o que veio de bioengenharia e o que veio de manufatura aditiva, compondo o cenário que a gente tem hoje, né? Então, vejam só, não é de hoje que a gente tenta trabalhar em cima de biomaterial. Isso já vem dentro de uma estratégia interessante e faz há bastante tempo, tá? Se vocês forem lembrar da história dos implantes, lá atrás ele foi descoberto por puro acaso, né? Por uma situação de um estudo biológico, dos tecidos biológicos. Então, antigamente, a gente era muito menos científico, era muito mais empírico, mas empírico não quer dizer sem propriedades, né? A gente se observava muito e hoje eu acho que a gente já tem coisas muito mais estruturadas graças às evidências científicas, né? Mas é sempre aquilo que eu coloco para vocês. O que determina o momento de estudo, o que determina o momento da gente buscar um biomaterial, qual é o biomaterial que vai acontecer, é meio geral na ciência, né? Então, se você pegar essa timeline aqui para doença periodontal, para terapia periodontal, você vai ver que a gente já tentava condicionar a superfície lá atrás, lá na década de 70, né? Depois foram aparecendo as primeiras gerações de membrana, segunda geração de membrana. A gente aprendeu muito nesse período aqui, ó. A pério aprendeu demais nesse período aqui. Aí, como o Gustavo falou no começo, eu tinha, já em 96, eu fui para a Universidade do Texas,
estudar justamente essas membranas e biomateriais. Essa situação aqui ensinou demais o que a gente precisava para regenerar os tecidos, tanto a regeneração óssea, quanto a regeneração periodontal, que são diferentes, né? Então, quando você percebe aqui, ó, que começa a aparecer as moléculas bioativas, moléculas como o endogain, por exemplo, que vem contribuir para esses biomateriais, mas que dá um novo sentido aqui. Ela traz uma nova possibilidade de um estímulo mais direcionado. Aqui a gente tentava direcionar por exclusão celular seletiva. Aqui a gente também tenta selecionar a célula que a gente quer que atue naquele tecido. Porém, é de uma forma mais, vamos dizer assim, mais inteligente, mais, a gente dá um direcionamento mais categórico para o tecido que a gente quer regenerar. Mas isso não é fácil, viu, gente? Olha para vocês terem uma ideia de tudo que acontece ao redor aqui, ó, tá? E outro dia eu estava vendo a aula do professor Jamil, né, na pós-graduação de materiais dentários, e ele falando, né, que levou 30 anos para essa tecnologia de manufatura aditiva em império começar a ter realmente uma atuação clínica, começar a gente aplicar essas questões. Então, eu vou começar aqui, esse slide, ele mostra... Gente, eu não estou querendo dar uma aula, eu estou querendo só que esses slides possam conduzir as perguntas de vocês, o que vocês querem saber sobre esse tema, tá bom? Ou que eu possa, de alguma forma, contribuir. Mas vejam que interessante esse slide, tá? Esse slide, ele mostra o que a gente precisa, como que a gente poderia otimizar regeneração periodontal. Vamos lembrar que lá na regeneração periodontal, diferente um pouco do que só a regeneração óssea, a gente tem a necessidade de vários tecidos, né? Então, a gente precisaria, de alguma forma, conseguir utilizar o que a gente tem em ciência para poder fazer regeneração completa. Então, a gente tem tudo isso daqui, ó, terapia genética, fatores de crescimento, né? Métodos de entrega desses fatores de crescimento ou dessa terapia gênica, né? Que é bem o nosso tema aqui hoje, tá? E a gente vai ter as células-alvo, a gente vai ter uma possibilidade de eventos. O que nos importa mais num determinado evento? Não importa mais que eu estimule a migração celular? Será que eu preciso ter maior número de células naquele lugar? Será que eu preciso carregar a célula no meu biomaterial? Será que eu preciso fazer com que essa célula produza mais matriz? Será que ela precisa produzir mais colágeno, por exemplo? Ou será que ela precisa produzir mais laminina? Ou será que ela precisa produzir mais matriz extracelular em geral, tá? Ou será que eu preciso que essa célula se diferencie? Eu tenho células-tronco nos meus tecidos remanescentes, não tenho? Eu não tenho células-tronco no endósteo subjacente, né, perto dos vasos sanguíneos? Eu não tenho células que podem ser consideradas células-tronco? Então, como é que eu preciso? Eu preciso que essa célula se diferencie para ela produzir um determinado tipo de tecido? Então, tudo isso a gente questiona quando a gente vai pensar numa terapia que vai utilizar um biomaterial para interpor, para criar uma possibilidade melhor. Querem perguntar alguma coisa? Bom, vou continuar então, qualquer coisa vocês me interrompem. Uma das coisas que vem sendo muito chamada atenção, que chama bastante atenção hoje, é o que a gente chama de biotinta.
tá? O que que são essas biotintas? A biotinta seria justamente a confecção de um arcabouço tridimensional, tá? Que pode ser construído sinteticamente, pode ser construído à base de um hidrogel, por exemplo, tá? E esse hidrogel, ele vai passar por um sistema de impressão, tipo CAD/CAM, tá? Tipo o que a gente tem, então você vai produzir aqui um sistema, tá? E produzir um arcabouço tridimensional, que neste caso tem uma base de metacrilato, né? Uma gelatina de metacrilato, que tem que ter uma temperatura controlada, para que não desnature proteínas e células, e isso também não é muito fácil. Você precisa ter um laboratório extremamente específico e que possa, que seja aprovado, né, liberado para trabalhar com células, tá? Você tem que ter vários fatores para você chegar num material como esse aqui. Mas isso aqui é uma biotinta, tá? Para que vocês entendam a definição do que é uma biotinta. Então, o que é biotinta? Olha que interessante essa aqui, ó, gente. É um arcabouço tridimensional, onde foram colocados células-tronco numa gelatina de metacrilato, tá? Um arcabouço que é de gelatina de metacrilato, e eles ainda colocaram BMPs. O que são BMPs? São fatores de crescimento, são fatores de crescimento Bone Morphogenetic Proteins 2, que é um fator de crescimento ósseo. Tem outros vários, tá? Tem 7, tem outros fatores de crescimento para osso. Qual que é a consideração sobre fatores de crescimento e sobre células, sobre essa questão de biotintas? Será que isso é interessante para a gente neste momento? Será que a gente conseguiria otimizar as nossas regenerações? Será que vale a pena uma estrutura tão enorme frente a vamos dizer assim, a um defeito, a uma situação que o paciente não vai perder a vida por conta daquilo? Então, tudo isso a gente tem que pesar. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje era justamente essas possibilidades. A gente tem muitas possibilidades, mas será que elas são, aqui, por exemplo, são outras formas de se fazerem essas biotintas, tá? Tem, por exemplo, tem processos térmicos, tem processos piezoelétricos, tem vários tipos, ó, de forma de se promover a formação de um arcabouço tridimensional. Vários tipos de materiais, por exemplo, só de hidrogel, gente. Olha o que a gente tem de possibilidades de hidrogel. E cada um desses materiais, olha que interessante que é isso, ó. A gente tem um estímulo determinado pelo material, né? Pelo biomaterial. Você pode ter diferentes fontes, você pode ter polímeros naturais, você pode ter polímeros sintéticos, e isso já é diferente. Então, aqui, por exemplo, polímeros naturais, que são bastante utilizados, tá? Alginatos, a gente trabalhou já bastante com alginato. Membranas de colágeno, que são naturais, mas a gente também pode ter colágeno sintético, tá? A gente pode ter, olha, vejam as situações, são inúmeras. E cada uma delas vai ter uma composição diferente, você vai ter uma estrutura tridimensional diferente, tá? Então, por exemplo, a forma como ela vai atuar, ou seja, o estímulo que cada um desses biomateriais ou hidrogéis vai atuar naquele determinado ponto é diferente. Você pode ter um estímulo físico, você pode ter um estímulo químico, você pode ter as duas coisas juntas, tá? Você pode ter várias situações, tá? Vocês podem ter o aspecto físico, por exemplo, o tamanho de partícula, se ela é micro, se ela é nanopartícula, e isso tudo pressupõe
um estímulo diferente, tá? Então, a gente tem muitas possibilidades aí acontecendo. Uma das coisas que eu tinha falado para vocês, já acho que numa determinada aula que eu tinha passado para vocês, que me empolga demais e que eu acho que é justamente onde a gente tem que pôr as nossas fichas, né, em biomateriais e em regeneração, principalmente em relação à regeneração periodontal, são nos arcabouços bifásicos ou trifásicos, tá? Por quê, gente? Lembra que a gente tem uma situação confinada ali naquele local que precisa crescer 3 tecidos diferentes, né? Então, veja que interessante como eles criaram essa situação. Esse trabalho já é um pouco antigo, tá? Um trabalho desse autor aqui, Pack, de 2012, mas de um grupo bem consolidado, bastante forte, conduzido pelo professor Janobili, que trabalha muito em periodontia. Hoje ele é o diretor da Harvard, né? E da odontologia da Harvard, e esses trabalhos têm sido bastante interessantes. Mas não é fácil. Vejam que isso é um trabalho de 2012, tá? Eles fizeram os trabalhos em células e fizeram o trabalho em animal, tá? Na época, acredito que seja cachorro, tá? Hoje em dia a gente tem trabalhado, nem tem trabalhado mais com cachorro, tá? A gente tem procurado trabalhar com animais de menor porte, por todas as questões que a gente tem aí hoje em dia, tá? Mas vejam que interessante, gente. Aqui ele põe um estímulo para trabalhar com essa situação in vitro, né? Antes de levar para o animal, ele colocava o quê, gente? Uma dentina humana, semelhante ao que seria a gente ter o dente. Porque tudo que a gente coloca no periodonto tem que se relacionar bem com a raiz, né? Não é por sobre a raiz que vai se formar cemento, e aí, por consequência, vai ter a possibilidade de formar novo ligamento periodontal e novo osso alveolar propriamente dito. Então, o que eles imaginaram foi essa situação, tá? Foi bem bacana e bem interessante. E o professor Gianobili, que está aqui nesse outro trabalho, juntamente com esse autor que é um italiano, Rasperini, eles fizeram esse único caso clínico que eu particularmente tenho conhecimento na literatura de ter aplicado essa tecnologia em humanos, tá? Então, era um caso que eles puderam, olha que interessante. Então, a estrutura interna é de uma forma e a estrutura externa é de outra forma, né? Então, isso já é possível da gente criar essas estruturas. Vejam que interessante aqui, ó. Eles mudaram, né, os canais, a dimensão de cada canal, fazendo com que possibilitasse a neoformação dos 3 tecidos. Então, eles fizeram um tecido mineralizado, né? Outra para o tecido mole, que é o tecido do ligamento periodontal, né? Que é um tecido conjuntivo frouxo, né? E fizeram outra para o osso, com diferentes tamanhos de microporos. Isso aqui é o ideal? Provavelmente não. Provavelmente não é o ideal. Mas é bastante interessante do ponto de vista de arquitetura. O que falta aqui, gente? O que precisa complementar essa situação? Então, olha aqui que interessante, gente. Olha como que no modelo, né? Então, o que eles fizeram? Esse é um scaffold já trifásico, tá? É um arcabouço trifásico. Então, vejam que interessante, né? Eles fizeram uma situação na tomografia, eles tinham um modelo experimental e a tomografia, eles reconstruíram essa estrutura, né? Abriram a cirurgia e colocaram o scaffold em posição, tá? Então, gente, é uma realidade. E o que falta, como eu falei anteriormente, né, numa estrutura como essa aqui? Na nossa opinião, falta o
o que é essa segunda intenção da nossa aula, né, do nosso bate-papo aqui, que são os biomodificadores, né, os biomoduladores de resposta tecidual. E o que seria um biomodulador? Então, por exemplo, um fator de crescimento pode ser considerado um biomodulador? Pode ser considerado um biomodulador. Um vírus que a gente transformou, um vetor, né? Um plasmídio colocado num adenovírus e implementado num material 3D. Pode ser considerado um biomodulador? Pode ser considerado um biomodulador. Então, tudo que a gente colocar para direcionar o tecido que a gente quer fazer, que a gente faça com que as células trabalhem na sua máxima capacidade e que ela trabalhe numa capacidade diferenciada em cada tecido. Então, por exemplo, eu tenho uma célula tronco, tá? Na periferia dos vasos sanguíneos, no ligamento periodontal, eu tenho diversas células tronco ali, quietinhas, né? Esperando um estímulo, tá? Então, eu faço uma cirurgia, abro o meu defeito, limpo a minha raiz e coloco tudo ali do jeito que precisa ser, né? Mas aí, eu vou colocar um biomaterial. Esse biomaterial, ele vai funcionar só como um arcabouço? Ele vai induzir alguma reação ali? Ele vai ser um mero condutor? Então, por muito tempo, a gente quis, ou não é que a gente quis, a gente não tem, na verdade, uma possibilidade real hoje. O único biomodulador que a gente tem em periodontia é o Enogen, hoje, disponível, comercialmente disponível, aprovado para ser usado em humanos, em alguns defeitos periodontais. Fatores de crescimento. Fatores de crescimento, como que eu posso traduzir essa situação? Fatores de crescimento são questões complexas. A gente já teve alguns materiais, por exemplo, um dos materiais que a gente tinha comercialmente disponível era uma BMP2, que era utilizada em ortopedia, tá? Ela foi aprovada também para usar em periodontia, em defeitos de rebordo, tá? Ou seja, tudo que se usava fora disso era off-label, tá? Off-label quer dizer, eu estou usando um biomaterial que foi aprovado para um determinado fim, tá? Mas ele não foi aprovado para aquele fim que eu estou querendo utilizar. E esse Infuse, por exemplo, essa BMP2, ela causou muito problema. Ela teve problemas, inclusive, de óbito, porque ela gerava um edema muito grande. Nós tivemos, inclusive, um caso de óbito aqui em Ribeirão Preto. Não era uma situação complexa, o paciente tinha uma situação sistêmica complexa, tá? Mas o edema que se causa com um fator de crescimento pode ser perigoso. E também o problema de se usar fator de crescimento é que a dose é sempre complicada. Quando a gente vai ajustar a dose paciente, é muito complicado. Por exemplo, a gente sabe que hormônio e mesmo fator de crescimento em célula, quanto menos a gente colocar, mais atividade ele vai fazer, mais aquela determinada estímulo vai ser feito. Então, a dose não é a dose máxima que seria o mais ideal, mas a gente não sabe exatamente qual é a dose para aquele paciente específico. Entenderam? Então, fator de crescimento, eu trabalhei muito já, gente, com fator de crescimento, tentando melhorar endogain, tentando diversificar situações, e hoje eu vejo com muita precaução a questão de utilização de fatores de crescimento. Nós temos também possibilidades, que é isso que a gente vem trabalhando um pouco mais a fundo agora, em conjunto com a nossa colaboração lá em Parma, né, com a escola de Parma, que são esses, vocês estão vendo aqui na nossa tela, que são aptamers, ou aptâmeros, tá, em português. Então, o que são
essas situações? Esses são pedacinhos, tá? Sequências de aminoácidos, sequências de RNA ou de DNA, portanto, de oligonucleotídeos, que eles têm uma configuração, eles são embrulhados, vamos dizer assim, né? Eles são colocados, eles fazem uma estrutura tridimensional, e a intenção desses hapteners é fazer mais ou menos o que o fator de crescimento faz, mas de uma forma que não é direta, é uma forma indireta. Então, a gente coloca, por exemplo, a gente funcionaliza o que a gente tem trabalhado hoje. As minhas alunas estão trabalhando bastante nisso, tem 2 alunas trabalhando nisso, 3 alunas, até a Hilary, uma das alunas da graduação, que está formando agora, foi agora no começo do ano, né, antes da pandemia, lá para a Parma, para trabalhar nos scaffolds, para conhecer, porque eles que mandam os scaffolds para a gente, né? E essa tecnologia também começou a ser desenvolvida lá por eles. E a gente já vem trabalhando junto desde 2014, 15, na construção dessa conjunção, arcabouços e aptâmeros, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado com aptâmeros para fibronectina, tá? Especificamente é o que a gente vem trabalhando aqui no nosso departamento. Então, imaginem uma situação como essa, como que funciona esses aptâmeros, tá? Esse amarelinho aqui, neste grupo, representa esses aptâmeros, tá? Então, eu tenho o grupo controle, onde eu tenho simplesmente um biomaterial, seja ele um gel, seja ele um arcabouço tridimensional, seja um arcabouço de hidrogel, seja um arcabouço colagênico. Eu posso usar qualquer, ou, vamos dizer assim, um arcabouço propício para funcionalizar com essas partículas. E essas partículas, elas estariam ali como que sinalizando, como se fosse uma chave fechadura, antígeno-anticorpo, tá? Que ela busca o que está no meio, mas que eu queira conduzir a formação de um determinado tecido. Então, vamos supor que eu coloque aqui um aptamer, né, um aptâmero para fibronectina, que é o que a gente trabalha mais diretamente. Então, ele vai selecionar a fibronectina para juntar, para fazer chave fechadura com ele. Ora, se a fibronectina é importante para a formação da rede de fibrina, do colágeno, e isso eu sei que eu posso ter uma maior migração celular, eu posso ter uma maior facilidade de vedação daquele sítio, toda essa situação, então eu vou escolher um aptâmero que seja ou melhor, um arcabouço enriquecido com um aptâmero, que eu já sei que é interessante de eu direcionar para aquele determinado tipo de regeneração. Entenderam? O bacana disso também é sintético. Então, aqui a gente está falando de estruturas sintéticas, né? Que é o que a gente quer trabalhar, que é o que a gente vê. Vejam que é importante a gente ter sempre uma noção de que o sintético não é inerte, né? O sintético pode também trazer consequências boas e ruins. Por isso que a gente esmiuça, estuda diversas situações. Também tem uma questão dose dependente, mas eles são muito mais seguros do que os fatores de crescimento. Eles são, porque a quantidade que você vai colocar ali é a quantidade que pode trazer as próprias moléculas, as próprias proteínas do organismo, para se ligar e fazer ali uma direção melhor do processo, tá? Então, eu gostaria de ouvir de vocês e conversar um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito que a minha câmera esteja desligada. Vamos ver se eu consigo aqui
voltar para vocês com uma câmera. Estão me ouvindo direitinho? Sim, professora, estamos ouvindo. Quer que eu passe para a câmera? Quer que eu passe pro... Vou passar aqui pro... Vou desligar aqui, tá, gente? Vou participar aqui pelo outro, tá? Me ouvem? Sim, professora. Professora, a gente tem uma pergunta aqui Alô? no chat já. Me ouvem? Sim. Agora sim. Ótimo. Então, agora eu quero saber de Professora, vocês o que a gente pode... Pode a gente continuar. tem uma... A gente tem uma pergunta já aqui no chat. Aliás, Vamos lá. duas. Surgiu mais uma aqui. Você consegue ler para mim? O Marcos, ele está perguntando. Leio. O Marcos gostaria de saber como é feita a esterilização das biotintas e dos scaffold. Eles já são produzidos... Cada um tem o seu padrão de produção, tá? Cada um tem a sua forma de ser esterilizado. Por exemplo, você pode produzir um arcabouço não esterilizado, dependendo da manufatura que você tem. E você pode produzir um já esterilizado. Por exemplo, se você vai produzir uma biotinta, você vai ter que produzir num padrão de aceitação celular muito alto. Então, são muito poucos laboratórios que têm a propriedade de fazer isso. As outras formas que a gente tem para trabalhar com arcabouço muitas vezes você produz o arcabouço, depois você esteriliza o arcabouço, depois você funcionaliza o arcabouço com essas moléculas, por exemplo. Por exemplo, o que a gente faz aqui no nosso laboratório, em pesquisa ainda, é isso. A gente produz o arcabouço, depois esteriliza o arcabouço e aí passa para trabalhar com ele. Então, tem diversas formas. Depende de cada técnica que aquela manufatura te permite fazer. Por exemplo, não é fácil você conseguir colocar proteína. Ou mesmo esses apitâmeros que eu falei para vocês, dependendo se você está trabalhando com uma manufatura que trabalha em altas temperaturas. Porque aí ela desnatura a proteína, ela pode desnaturar o apitâmero, ela pode fazer não ter uma função tão boa. Então, tudo isso, essa parte de materiais que vocês nos trazem, que vocês são muito mais, têm muito mais propriedade para falar do que a gente, que é determinante, entende? Até onde a gente pode ir. Respondi? Certo, professora. A Ana Vitória gostaria de saber se há e quais são as limitações desses biomateriais. Super tem limitações, tanto que vocês veem que são anos de pesquisa, são anos trabalhando, tá? E eu penso que a odontologia, porque vejam, pensem comigo, vale a pena trabalhar com célula para que a gente carregue uma biotinta e leve células para um defeito ósseo na boca? O paciente vai morrer daquele defeito ósseo. Mas é diferente eu fazer uma biotinta para o coração, não é? De repente, eu poder reconstruir um coração. De repente, eu poder reconstruir um rim, né? E aí, eu penso que aí células tenham a sua validade. Então, por exemplo, você tem células tronco. Muita gente guarda célula tronco, né? Embrionária, por exemplo, mas a gente, o adulto, também tem células tronco, né? A gente tem células tronco mesenquimais, né? De vários tecidos, inclusive do ligamento periodontal.
inclusive de polpa, né, dentária, e isso hoje já é até armazenado. Mas ainda não existe a aprovação no Brasil para se usar célula e transferir célula para o humano, tá? Então, quer dizer, a gente ainda não pode, o que existe é a aprovação de célula, por exemplo, para em casos de linfomas, e aí é uma transfusão de células-tronco, e isso é permitido. Isso é o que pode ser feito sistemicamente, tá? Mas as outras coisas ainda não são. E eu vejo que a gente tem muita limitação com célula. Também eu vejo que a gente tem muita limitação com fator de crescimento. Então, a aplicabilidade destas questões... Agora, eu já acho que a gente tem uma facilidade grande com arcabouço, tá? Com arcabouço tridimensional. E, por exemplo, império, né? A gente... Olha que distinção. A gente tem império e a gente tem a implante, né? Que a gente atua muito, né? Os tecidos periimplantares e os tecidos periodontais, que são basicamente iguais, mas uma vez colocado o implante, eles se diferem. E também a gente tem o osso para reconstruir quando a gente quer colocar um implante. Então, essas situações diferem entre si. Se vocês forem imaginar hoje, por exemplo, eu acho que talvez 99% dos materiais utilizados para implantodontia não são sintéticos, tá? Isso não é condenável, porque é o que a gente tem de saúde, de que a gente tem confiança de utilização. Ah, mas é um material xenógeno, por exemplo, né? O material mais usado hoje em implantodontia, como enxerto ósseo, são os materiais xenógenos. É condenável? Não, não é condenável. Nós temos várias limitações em outros campos. Talvez na pério pudesse ser um pouquinho mais incentivados os materiais sintéticos, mas eles funcionam simplesmente hoje como arcabouços. Eles não conseguem trazer esse direcionamento. Já o xenógeno, como ele é bem do animal, ele vem com uma estrutura química e com uma estrutura física muito semelhante ao do osso humano. Então, ele é um ótimo arcabouço. Ele conduz a neoformação óssea. Ele demora para ser reabsorvido, por exemplo, que é uma das melhores características para a implantodontia, tá? Então, muitas vezes você vai colocar você vai fazer uma ROG, você vai fazer uma reconstrução ali do alvéolo, tá? Seja para proteger pós-cirúrgico, seja para uma situação que você realmente quer criar osso em altura e assim por diante, o xenógeno ainda é o material de escolha, tá? Então, a gente tem que considerar todas essas questões. Então, tem limitações, sim. Em império, eu acho que a gente vai passar por uma situação onde a gente vai ter coisas melhores, em breve. E a gente tem que ficar atento. Por exemplo, a gente trabalhou muito em império, no próprio nosso departamento, a gente trabalhou muito com vidro bioativo, que são partículas de vidros biológicos, vamos dizer assim, que tem uma atuação biológica pela química daquela partícula. Era muito interessante, porque eles faziam um craque, assim, eles craquelavam e a formação óssea acontecia tanto internamente quanto externamente a essas partículas. Era bem interessante. Mas a reabsorção não era tão compatível, não carreava nada. Então, assim, não que o vidro não possa vir a ser um carreador, não é isso. É que tem poucos estudos ainda, ou quase nada, com essa situação. Então, tem limitações? Tem limitações, tá? Tem limitações. Ainda temos bastante limitações. Professora. Pois não, pode falar. Então, a senhora disse que foi utilizado em um único caso.
quando isso for levado para um consultório, no caso, qual seria o valor que isso teria? Seria semelhante a uma membrana já existente, alguma coisa, ou seria mais caro que isso para o paciente, no caso? Eu penso que seria mais barato. Eu penso que essa manufatura vai transformar as questões numa situação mais barata. O que eu acho que vai ser muito caro são os biomoduladores. Isso vai ser muito caro. Porque a biologia para se chegar nesses... Por exemplo, esses aptâmeros são caríssimos. Então, assim, à medida que a gente for tornando isso uma realidade, vai baratear. Mas arcabouço, por exemplo, esses arcabouços printados, né? Esses arcabouços tridimensionais, eu acho que isso não vai ser caro. E isso vai ser uma realidade. Já é uma realidade, tá, gente? Já existem empresas que comercializam esses arcabouços tridimensionais, tá? E é bem bacana, é bem interessante. Obrigado, professor. O que mais que vocês gostariam de saber? O que mais que a gente podia explorar? Bom, por enquanto foi só isso no chat, professora. E você aí, tem alguma dúvida que a gente ficou de conversar e a gente não falou? Professora Mariana? Ô, professora, acho que a senhora podia comentar também um pouco sobre os fatores sintéticos com atividade direcionada, que a gente também estava discutindo da última vez que a gente se reuniu. Acho que seria interessante levar isso para o pessoal. Essa separação é importante, né? O que é sintético e o que é biologicamente ativo. Como eu falei anteriormente, o fato de ser sintético não quer dizer, e não é para ser, que ele não tem uma função biológica. Pelo contrário, ele vai ter função muito mais direcionada, muito mais específica do que propriamente um material que não é sintético. Então, é isso que a gente está... É mais ou menos o raciocínio que a gente tem em função de vacina hoje, tá? Então, por exemplo, eu não sou nenhuma expert para falar disso, tá, gente? Estou falando isso do que eu ouvi, do que a gente estuda. Mas em função, por exemplo, as vacinas que estão mais na frente em termos de produção são as metodologias mais antigas, né? Vírus atenuado, uma forma mais pragmática de se fazer vacina. As outras várias vacinas, inclusive que o Brasil tem possibilidades, são essas vacinas mais, vamos dizer assim, com essa tecnologia, né? Com essa inovação mais presente. Então, principalmente essas questões de chave fechadura, você pode ter uma partícula simplesmente, como é essa questão que eu coloquei dos aptâmeros, tá? Esses aptâmeros, por exemplo, gente, eles não precisam ser só moléculas sinalizadoras do ponto de vista efetivo. Eles podem ser diagnóstico também. Então, por exemplo, a gente pode vir a usar essas moléculas que elas são sintéticas, elas são sintetizadas em laboratórios, mas elas podem ser usadas para diversas funções, tá? Por exemplo, eu posso vir a fazer, estou extrapolando aqui, tá? Mas eu posso vir a fazer um aptâmero para cemento. Eu posso vir a fazer um aptâmero específico para ligamento periodontal, tá? Então, por exemplo, o material, eu penso que materiais sintéticos devem ser muito difundidos e devem ser muito estudados. E é o que a gente faz. Uma hora a gente vai chegar numa situação confortável para poder utilizá-los em qualquer situação, né? Mas, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que a gente tem um seio maxilar. A gente precisa pôr um biomaterial dentro de um levantamento de seio maxilar para conduzir uma elevação de seio maxilar? Então, tudo depende do tipo de formação óssea que a gente está esperando.
Se a gente está esperando uma formação óssea que me dê ancoragem para colocar um implante, talvez seja melhor eu ir para um biomaterial xenógeno que tem 40 anos aí no mercado, tá? Mas, se eu precisar de um biomaterial, o que eu colocar dentro da membrana dos sinos, né, do seio maxilar, vai formar osso. Se eu não colocar nada, se eu só posicionar o implante e deixar a membrana, essa cavidade vai ser formada por osso, tá? Por quê? Porque ali eu tenho uma formação óssea intramembranosa, né? É só eu criar um arcabouço. Mas numa situação como essa, vamos supor que eu estabilizei o implante. Eu tenho osso alveolar para estabilizar o implante, o suficiente. Eu não preciso pôr nada, ou eu não preciso pôr um biomaterial xenógeno. Eu posso pôr um biomaterial sintético. Então, esse direcionamento tecidual é que eu penso que seja muito importante e o que eu acho que é mais difícil de ser transmitido, para falar a verdade. Eu penso que, por exemplo, eu tive uma situação pessoal, né? As pessoas não perguntam muito, por exemplo, qual que é a sua genética, o que você tem na sua anamnese de problemas que antecederam na sua família, tá? Por exemplo, existem possibilidades nesses biomateriais que são de origem animal, por mais, tem possibilidades de prions. Prions era aquela doença da vaca louca, né? Que eu não sei se a geração de vocês sabe um pouco disso, ou talvez vocês nem... Acho que quando aconteceu aquilo, vocês estavam nascendo, né? Mas isso é uma possibilidade real. Tem muita pesquisa em cima disso. São partículas proteicas. Então, quando a gente fala de partículas... O cara ganhou o prêmio Nobel em 1996, quando ele determinou que partículas proteicas também podiam ser contaminantes, que não só vírus, bactérias, fungos eram contaminantes. A proteína também pode ser uma questão contaminante e que pode transferir de pessoa para pessoa, de animal para pessoa, da grama para o animal, né? Então, isso cria um precedente, isso cria uma situação complexa. Então, eu penso que o sintético, ele precisa chegar. E ele já chegou, na verdade. Tá? Tem muita coisa que é utilizado, e na área médica é muito mais utilizado. Bom, vejam a harmonização facial, gente. O que são as questões mais usadas em harmonização facial? E eu vou falar a verdade, eu tiro o chapéu. Porque, gente, tem hidróxido de cálcio, tem ácido hialurônico, tem os fios de TPOD, TDO, né? Tem muita coisa. Agora a gente tem arcabouço sintético da mesma constituição desses fios, entendeu? Então, assim, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa se mobilizar rapidamente, tá? Então, isso é uma realidade. O que não é realidade é a gente induzir com um biomodulador tecidual aquele tecido que a gente quer. E também eu penso que como eu estava falando anteriormente, acho que talvez misturou aí um pouquinho as duas conversas. Vamos supor que eu tenho um paciente que tem um antecedente complexo do ponto de vista genético, tá? Que tenha, por exemplo, Alzheimer na família, que tenha que eu já fique pensando 15 vezes entre usar um biomaterial que possa trazer alguma imunogenicidade. Entendeu? O paciente precisa optar por aquilo. Ele precisa saber optar. E mais do que isso, ele precisa ser informado pelo dentista, né, pela pessoa que vai utilizar aquele biomaterial, quais são os prós e contras daquela situação. E às vezes o que eu percebo é que tem se usado muito biomaterial desnecessariamente. E o material errado para aquele tipo de regeneração que se pretende. Então, por exemplo, para que eu preciso só preencher um defeito periodontal? Eu não preciso.
Eu não vou ter estrutura de regeneração ali só colocando um enxerto, seja ele xenógeno, seja ele bovino, seja ele suíno, seja ele humano, não vai ter regeneração. Se eu não interpuser uma membrana, por exemplo, tá? Então, quer dizer, tudo depende daquilo que a gente pretende. Qual que é a plausibilidade biológica para você utilizar aquele biomaterial? E isso, infelizmente, eu penso que não seja tão bem exemplificado, sabe, gente? Eu acho que existe um uso indiscriminado, muitas vezes, né, dos biomateriais. Não sei o que vocês sentem nessa área de vocês. Mariana, não sei se você tem alguma colocação. Professora, eu acho que é exatamente isso que a senhora colocou mesmo. A gente tem que ver a necessidade real da aplicação, não é porque o material é novo, ou porque ele está sendo desenvolvido, que a gente precisa aplicá-lo, né? Realmente tem que ver a necessidade da aplicação do paciente, para que a gente possa fazer uma correta aplicação clínica desses novos materiais que vêm sendo desenvolvidos. E, inclusive, uma coisa que a senhora falou no início da palestra... A senhora está no céu, cuidando da gente. Tá bom. Que você falou para a gente, e é um tema de muita discussão entre o grupo de pesquisa, que a professora Andréia sempre reforça, essa questão que a área de materiais, ela não está isolada, né? Ela sempre vem associada com todas as outras especialidades da odontologia. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento dos materiais, das propriedades, das aplicações, para que essa aplicação real, né, clínica, possa ser feita de maneira correta. Então, você tocou num assunto que é sempre tema, assim, das discussões com a professora Andréia, ela sempre gosta de reforçar isso bastante para os alunos, né? Então, eu vejo com uma certa preocupação, às vezes, para te falar a verdade. Eu penso que tenha um uso um pouco indiscriminado, né? A gente já teve várias discussões temporais, né? Elas acontecem de tempos em tempos, de questão de biobanco, sabe? Questões complexas mesmo do ponto de vista biológico, né? Mas eu penso que se a gente não se estruturar em interdisciplinariedade, a gente perde muito, né, Mariana? Ah, com certeza. Porque você vê, é tudo muito biológico, é tudo muito... E tem muitas possibilidades, né? Tem muitas possibilidades. Então, como que um determinado material se comporta... Outro dia, na semana passada, teve a defesa da tese da Larissa, minha aluna de mestrado, sobre esse assunto que a gente conversou, né? Que eu mostrei aqui, sobre arcabouços tridimensionais e aptâmeros. E, assim, uma das colocações que sugeriram, né, de avaliação, é uma situação que, assim, eu vou ter que ir para a Andréia. Eu vou ter que... E realmente vai ser bem bacana de verificar a parte muito mais... A partir do momento que você acoplou, que você funcionalizou aquele arcabouço, né? Ele começa a gerar uma cascata de eventos, quando você coloca ele no humano, né? Ou você coloca dentro do laboratório, onde quer que seja. Essa cascata, mecanicamente... ela é uma bola de neve favorável ou não, né? Mas do ponto de vista biológico, a gente tem visto que é muito favorável. Mas como é a mecânica disso? Né? Então, eu vou ter que buscar um ponto de vista diferente do que a gente tem visto. E isso que faz a gente crescer. É extremamente importante, né? Essa correlação, estrutura, propriedade e a aplicação biológica dos materiais. Então, realmente não tem como separar, né? Tudo interligado, existe uma correlação muito forte
entre os materiais e todas as especialidades. Com certeza, com certeza. Mas a gente está andando para frente, você não acredita? Ah, com certeza, né? Hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas para essas discussões e querem realmente entender, né? Eu acho que vocês vão ser bom, assim, os alunos, né? Nossos alunos, eles vão ser bombardeados com situações muito complexas, com venda de célula, com venda de toda essa situação, né? Que precisa virar realidade, mas precisa virar realidade com muita responsabilidade. Sim, com certeza. Parece que o Marcos tem mais uma pergunta aqui. Ele está perguntando se os pacientes que recebem os scaffolds precisam ser submetidos a algum protocolo de tratamento de modulação imunológica, por exemplo, utilização de corticosteroides. Olha, por enquanto, o que a gente tem feito e que a gente tem utilizado de materiais sintéticos são materiais muito tranquilos. Nunca ouvi falar de nenhuma modulação desse tipo, de ter que modular o paciente, a imunogenicidade, essa imunorreação do paciente. Mas isso é um ponto interessante que eu acho que a gente, inclusive, está aprendendo nessa pandemia, né? A que a gente vai, de alguma forma, ter que biomodular o paciente também. Então, nessa outra linha de pesquisa que eu trabalho, que é a linha de suscetibilidade à doença periodontal, ela vem completamente ao encontro de tudo isso, né? Se eu tivesse possibilidade de colocar dinheiro em alguma coisa, eu colocaria em biomoduladores de resposta de doenças crônicas, né? Porque a gente vai ter que modular esse hospedeiro de alguma forma. Mas, com o que a gente tem de biomaterial hoje, eu nunca vi nenhuma necessidade de algum caso como esse, que a gente precisasse biomodular o paciente com corticoide, com terapias dessa forma. Não sei se respondi ou por ignorância foi a resposta que a gente tinha aqui. Respondeu sim, ele até agradeceu aqui. Bom, professora, fica à vontade, então, se você quiser, eu não sei, será que mais alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de tirar mais alguma dúvida com a professora? O Marcos, ele colocou mais uma pergunta aqui no chat. Acho que essa dos scaffolds, né, que a gente acabou de responder. Ou não? Tem mais uma? Acho que sim, tá certo. Era essa mesmo. Ok, então eu agradeço demais o convite, mais uma vez. É muito valioso estar aqui com vocês. Eu fiquei, nesse tempo todo, muito contente mesmo com essa aproximação, né, dos alunos, a aproximação entre professores. Ninguém trabalha sozinho. A gente, na Pério, a gente é uma equipe e que trabalha muito junto. Tem os alunos que trabalham incessantemente, cada um criando as suas possibilidades. Então, assim, tem sido muito bacana essa inter-relação, viu? Então, agradeço demais. Levem meu agradecimento para a Andréia, por favor, tá? E sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Não sei se posso ajudar sempre, mas ou com o que a gente tem de conhecimento, mas a gente tem. Nós que agradecemos, professora. Ok? A gente agradece em nome de toda a LAND. Agradeço pela incrível palestra, esse momento que a gente teve juntos aqui, todos reunidos. E ainda fica aberto, caso alguém tenha mais algum questionamento. Acho que o pessoal já está agradecendo. Muito obrigado. Todo mundo falando que foi maravilhoso. Ah, bacana. E Gustavo, isso, depois, se professora. você tiver a gravação, provavelmente a gravação vai para você, né? E aí, se você puder me mandar, eu agradeço. Pode deixar. Obrigada, Combinado. Mariana. Então, muito obrigada. Todos, viu?
Obrigada, professora, pela sua disponibilidade, pela imensa colaboração hoje com todas essas informações. Então, Às vezes a gente fica um pouco perdido, eu vou te dizer que às vezes a gente fica um pouco perdido, assim, desse contato, de saber o que se o que a gente está passando é o que é de interesse. Né? Com certeza foi de interesse. Os meninos podem mandar as dúvidas também, se quiserem, podem me acessar, que a gente tenta responder. Com certeza, se a senhora permitir, vamos convidá-la mais vezes para outras oportunidades, tanto na LAND quanto lá no departamento. Ok, maravilha. Muito obrigada, então. Obrigada, professora. Tá certo. Obrigado.